Coloca as palavras lá no telão, por favor. Glória ao nome dele. O sangue aplicado. A música que eles estavam cantando antes. Sim, Senhor, eu recebo. Sim, Senhor, eu recebo. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Louvado seu santo nome. Aleluia. Uma reforma de semeadura. Isso não é maravilhoso? Chantel era quase mais de $800 mil a noite passada, da oferta da matriarca, em 40 minutos. Em 40 minutos. Mais de $800 milhões. Desculpa, $800 mil. Sem ler nenhum versículo. Certificando o valor. Mais de $800 mil. Em 40 minutos foi levantada a oferta, sem ninguém pedir nada. É uma oferta de honra, que todo mundo faz. Quando o Philip deu essa ideia de todo mundo honrar os líderes, quando ele fez a primeira vez, levou 4 ou 5 horas. Mas agora foi 40 minutos. Louvado seja Deus. Eles nunca viram nada como isso em nenhum lugar do mundo. Não essa semeadura dessa forma. Vocês entendem? Vocês estão? E quando você fala sobre semear, a próxima palavra é colheita. Agora Deus permitiu que você fosse parte desse tamanho de semente. Você entende? A sua semente entrou junto com as outras sementes, mas você é parte da semente toda. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por todas as coisas que o Senhor falou, através dos ministros, através da adoração, do louvor, através das orações intercessórias e todos os ministérios de socorros, trabalhando lá fora nos estacionamentos, diáconos, todo mundo, as pessoas nos servindo todos os dias. Nós te agradecemos muito. Abençoe a vida deles. E eles, à medida que eles servem o Senhor, obrigado essa manhã porque o seu Espírito está presente e que o Senhor manifestará e descortinará para nós aquilo que precisamos saber. Nós te damos a glória, o louvor e a honra por todas as coisas que acontecerão nessa casa, nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu vou apresentar para vocês um ministro essa manhã, que é o meu filho mais velho, que tem sido fiel a vida dele inteira. Ele me protege. Você não precisa falar nada para ele 2 vezes. Ele é o pontual. Ele é eficaz. Ele não gosta de falhar. Ele não gosta que ninguém questione. Ele quer que as coisas sejam certas. Isso é bom. E nós os treinamos debaixo de oração para ele. Ele tem andado diante de seus irmãos corretamente e ele carrega o nome Júnior. Ele realmente tem que agir corretamente vestindo esse nome dele. A menina que você viu cantando lá é a filha dele mais velha. E como eu disse sobre Ron, quão fiel a esposa dele é, a Chantel. Quanto tempo vocês estão casados?
25 anos. Eu estou falando sobre, ela é fiel a ele, mas ela é fiel no ministério dele. Ela cuida dos negócios. E ela é assim como o Júnior, ela não se atrasa. Ela é pontual. Se eu sei que eu for precisar para algum lugar, eles cobrem tudo aqui para mim. Eles são filhos fiéis e eu sou grato a Deus. Deus tem sido tão bom para mim. E o meu objetivo é fazer é compartilhar com os meus filhos no Evangelho a como construir, edificar seus filhos e filhas. Continue edificando eles, continue edificando eles. Levou anos, nós trabalhamos nesses filhos, eu e Carolyn, através de oração, e nós não ficávamos orando por eles todos os dias de joelho. Não, eu orava por eles, mas eu vivia minha vida diante deles. E eu tenho uma filha, ela pode pregar também. Eu faço ela pregar às vezes, ela pode pregar. Ô, papai, não, tudo bem. Não, não, você vai pregar. Ela pode, ela é boa para pregar. E a Chantel também é boa para pregar. Então, eu penso que o que eu estou falando é um exemplo de que Deus está colocando para o corpo de Cristo. Se você for fiel com as coisas poucas, pequenas, Ele te fará governar sobre muitas coisas. Agora, bebê, o seu bebê, filho, estou falando com o Daniel, filho do Daniel, treine ele agora, treine ele. Eles vão proteger você, se eles forem treinados da forma correta. O Leroy, eu falei para vocês que o Montreal tem uma unção de martelar. Montreal faz você deitar no chão. Agora, o Leroy, ele tem uma unção de investigador. Ele vai trazer coisas. Você vai ver essa manhã. Você preste atenção, tenha paciência. Ele é um investigador e ele carrega esse tipo de unção. Então, sem nenhum mais atraso, mais nenhuma delongas, ele é o meu homem-chave. Venha, filho. Sim, Senhor. Eu te amo. O apóstolo já orou, a oração dele é boa o suficiente para mim. Você pode se sentar. O apóstolo começou a falar sobre o espírito de Mamon. E, sabe, o espírito de Mamon e que vem do diabo, o espírito de Mamon foi enviado pelo inimigo para nos cegar, para nos distrair. Eu estou usando essas palavras para nos cegar, para nos distrair do plano original de Deus. O espírito de Mamon
tem tentado, ele tem tentado nos colocar num ciclo, que fará com que nós fiquemos distraídos e não conseguiremos ver. Uma das coisas que tenho muito propósito nas coisas que eu falo e faço, por exemplo, muitas vezes, todas as vezes, quando o apóstolo pede para eu receber os dízimos e ofertas aqui na igreja ou nas conferências que ele prega, a minha oração é muito específica. Senhor, obrigado por nos dar essas sementes, obrigado por nos mostrar onde semear e obrigado por multiplicar essas sementes. Eu não estou falando essas coisas porque eu não tenho nada mais para falar, eu não sei como orar outra oração, ou eu tenho um uso limitado da linguagem do inglês. Eu falo essas coisas especificamente porque existe um propósito e existe um motivo. E o inimigo, através do espírito de Mamon, tem tentado fazer com que nós não vejamos o plano original de Deus, ok? Abra comigo em Gênesis capítulo 3. Essa é uma reforma da prosperidade, correto? Reforma significa que nós estamos voltando para o plano original de Deus. Gênesis capítulo 3. Versículo 17. E a Adão ele disse, porque você ouviu a voz da sua esposa e comeu da árvore que eu ordenei a você, dizendo, você não comerá dessa árvore, amaldiçoado é a terra por causa de você. Em dor você comerá da terra todos os dias da sua vida. Versículo 18. Espinhos virão a você e você comerá as ervas do campo. Versículo 19. No suor da sua face você comerá o pão, até que você retorne para o pó, porque do pó você foi tirado, da terra você foi tirado, pó você é e para o pó você retornará. Vá para o versículo 22. Desculpa, versículo 23. Portanto, o Senhor Deus tirou ele do jardim do Éden para ele arar o chão do qual ele foi tirado. Então aqui nós vemos Adão comeu da árvore. Deixa eu explicar alguma coisa bem rapidinho. Não foi porque Adão ouviu a esposa dele que causou o problema. Foi porque ele ouviu a esposa dele passando por cima da voz de Deus. Agora, meninas, eu vou pregar para os homens. Eu quero mais améns de vocês, homens. Eu estou pregando para os homens. Eu estava pregando isso para os homens. Eu quero, pelo menos das mulheres, eu vou receber os améns. Mas se você tem uma esposa que consegue ouvir de Deus, você faz bem para você mesmo ouvir a ela. Agora, essa é uma reforma da prosperidade, não é sobre casamento. Eu vou voltar para o meu trabalho aqui. Mas Adão desobedeceu a Deus. E nós deduzimos que pela forma que está escrita, porque, novamente, nós lemos a palavra de Deus às vezes, nós vemos a palavra de Deus muitas vezes a partir de um ponto de vista centrado no eu, ao invés de um ponto de vista centrado em Deus. Ou nós lemos a partir de um ponto de vista pastoral que realmente foca em nós mesmos, ao invés de um modelo apostólico que foca em Deus. Então, quando nós lemos essa parte, parece que, porque estamos pensando em nós, que Deus amaldiçoou a terra. Mas não foi Deus quem amaldiçoou a terra. Foi Adão que amaldiçoou a terra. Porque ele escolheu ir numa rota diferente. Então, uma vez que você decide ir na rota diferente, você agora é responsável por todas
Você é responsável pelo que quer que seja que aconteça. Porque, veja, uma das coisas sobre nós é como humanos, nós temos limitações, porque não sabemos tudo o que vai acontecer. Então, quando você tenta agir como Deus, sem saber tudo o que vai acontecer, aí você agora fica nas suas próprias mãos. Então, Deus não amaldiçoou a terra. Adão o fez. Nem foi Satanás que amaldiçoou a terra. Ok? Presta atenção no versículo 23. Portanto, o Senhor Deus tirou ele do jardim do Éden para o quê? Arar o solo, arar a terra, de onde ele foi tirado. Agora, por que você ara a terra? Não é uma pergunta difícil. O que acontece? Isso significa que Deus enviou Adão, preste atenção nisso, tirou Adão do jardim, mas ele não tirou de Adão a semente dele. Ele não tirou de Adão a semente. Você lembra o capítulo 1 de Gênesis? Acho que era no versículo 29. Ele disse que eu te dou toda planta que dá semente e a planta reproduzirá de acordo com o seu próprio tipo. Ele deu isso para Adão. Todas as outras coisas Adão perdeu, mas ele não perdeu a semente. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisaremos mudar da misericórdia de Deus para a graça de Deus. Nós precisaremos fazer essa mudança. Veja, foi a misericórdia de Deus que deixou ele guardar, manter as sementes. Mas a coisa acerca disso, ele tinha as sementes, mas ele precisava trabalhar. Ele precisava arar o solo. Isso é a misericórdia de Deus. Deus não deu a ele o que ele merecia ter. Adão merecia não obter as sementes e ir lá e trabalhar por ele mesmo, porque ele decidiu que ele não queria ouvir a Deus. Mas Deus deu a ele sementes, mas ele precisava trabalhar, arar o solo. Veja, nós precisamos fazer a mudança novamente, nós precisamos fazer a mudança da misericórdia de Deus para a graça de Deus. Eu vou te dar um exemplo. O sacrifício de animais para expiação é a misericórdia de Deus. No Velho Testamento, eles estavam sendo governados pela misericórdia de Deus. Quando Jesus morreu na cruz e pagou o preço máximo, nós agora temos a graça de Deus, ok? Ok? Então, você não precisa sacrificar mais nenhum animal para a expiação dos seus pecados, porque Jesus fez isso, ok? Isso cuidou da nossa separação eterna de Deus, ok? Isso vai bater em alguns de vocês, mas eu não quero que vocês entrem em condenação. Deixa eu falar dessa forma. A misericórdia é uma rede de proteção. A misericórdia de Deus é uma rede de proteção que estará lá e segurar você, para segurar você até que ele possa obter sua atenção. Isso é o que a misericórdia faz. A misericórdia segura você até que Deus possa obter sua atenção, ok? Então, quando eu falo isso, eu não estou tentando, eu não quero que ninguém venha para debaixo de condenação. A convicção, sim. Condenação, não. Ok? O remédio é a misericórdia de Deus. Quando se trata da sua saúde e você ser curado, o remédio é a misericórdia de Deus. Você vê isso? Agora, o remédio não vai te curar, mas ele vai te segurar até que Deus obtenha a sua atenção. Ok? Os seus negócios e o seu trabalho são a misericórdia de Deus.
É a misericórdia de Deus que está segurando você até que Ele possa obter a sua atenção. É por isso que os seus negócios e o seu trabalho não podem fazer todas as coisas, não conseguem fazer você receber todas as coisas que Deus criou para você receber. Veja, você precisará, nós precisamos entender a diferença entre autoesforço e esforço sobrenatural. Nós temos que saber a diferença entre autoesforço e esforço sobrenatural, O seu trabalho, os seus negócios são a misericórdia de Deus. Agora, vamos falar sobre o espírito de Mamon. O que o espírito de Mamon tem feito, ele tem feito com que nós fiquemos cegos do plano, acerca do plano original, de como ele criou a prosperidade, para como a prosperidade opera. Uma das formas que o espírito de Mamon tem nos cegado é o espírito de Mamon tem feito com que nós, preste atenção nisso, prestemos atenção mais ao sistema do mundo, riqueza, o sistema do mundo de riqueza e quantias, mais do que prestamos atenção à voz de Deus. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu te dar uma história. Vai ser uma história engraçada, mas você vai pegar o fio da meada. Nós estávamos num restaurante chamado Rabat Grill. Nossa família inteira estava nesse restaurante chamado Rabat Grill. E nós estávamos... O rapaz estava cozinhando e começou a dar o arroz pra gente, passar o arroz. Então eu estou sentado lá no canto. O Joshua, ele é o filho da Shona, é o filho do meio. Ele tinha 4 anos, acho que 4 ou 5 anos. Ele estava sentado do meu lado e eu penso que Jeremy estava do outro lado, a Sangel estava do outro lado. Então nós estávamos sentados lá, ele começou a passar o arroz para nós. Agora, sabe, o Rabat, eles estavam lá muito, o grill é muito quente, o arroz estava super quente. Então eu vi a criança comer lá o arroz. E ele tava assim, sabe quando tá muito quente? Então, eu tô tentando falar pra ele, Joshua, deixa o seu arroz, sopra pra ele deixar ficar um pouquinho mais frio. Ele olhou pra mim e falou, come o seu próprio arroz. O meu ponto ao dizer isso é, você está prestando atenção demais ao sistema do mundo e contando o dinheiro deles. Você vai ter que comer o seu próprio arroz. Você vai ter que contar o seu próprio dinheiro. Agora, eu estou indo em algum lugar com essa história, preste atenção. Veja, o espírito de Mamon tem nos enganado ao jogar todas essas quantias em nós, e aí depois nós estamos tentando alcançar aqueles números, quando Deus nem está contando. Deus não conta. Me mostra na Bíblia Deus contando, especialmente quando se trata de dinheiro ou recursos. Me mostra onde Deus está contando. Não, você vê, isso foi alguém no livro de Jó, que foi o autor ao livro de Jó e começou a dizer o que ele tinha para nosso fim, para nosso bem. Mas Deus não estava contando o que Jó tinha. Deus não conta, não faz contas. Deixa isso entrar em você. Deus falou para Abrão, a sua semente será poderosa, você não conseguirá numerá-la. Então, o que o espírito de Mamon tem feito, ele tem feito com que nós
começássemos a prestar atenção a uma situação limitada. Na verdade, o sistema do mundo continua brincando com os números. Eles continuam mexendo com os números, brincando com os números, brincando com... Até quem tem tanto isso quanto eles têm. Eles continuam brincando com isso, então os números continuam mudando. Então o espírito de Mamon tem feito com que nós tentemos comer o arroz deles. Vá comigo para Gênesis. Ok? Gênesis capítulo 1. Essa história foi boa do arroz, não foi? Quando ele me falou aquilo, a única coisa que eu consegui fazer era rir. Todo mundo riu, ele falou, coma seu próprio arroz. Falei, tá bom, rapaz. Tava só tentando te ajudar, mas... Gênesis capítulo 1, versículo 29. Eu estou lidando com... Eu não falei meu assunto ainda, o título, porque quando eu falar o título, isso vai fazer você se sentir desconfortável. Vai te fazer se sentir desconfortável. Gênesis capítulo 1, versículo 29. E Deus disse, veja, eu dou a você toda planta que dá semente que está sobre a face de toda a terra, e cada árvore na qual dá o fruto da árvore dando a semente. Para você será por alimento. Você vê isso? Então aqui está, ele está falando para Adão, eu estou te dando toda a semente, a planta que te dá semente, estou te dando tudo o que você precisa. Adão. Ele deu a Adão todas as coisas que ele precisava no jardim, onde tudo estava. Porque se você for para o capítulo 2, ele começa a explicar o Éden, o que tinha no Éden. Na verdade, uma das partes que fala que tinha ouro e o ouro era bom. Então, todas as coisas que Adão precisava estavam no jardim. Ele deu a ele toda a planta que dá semente. Aqui tem outra coisa. Pare de acreditar. Todas as vezes que o sistema do mundo vem e fala sobre falta, eles estão mentindo. Se você acredita que Deus criou a Terra, quantos de vocês creem que Deus criou a Terra? Eu espero que não tenha aqui acreditando na teoria do Big Bang. Se você acredita que Deus criou a Terra, então você também precisa acreditar que no princípio Deus colocou todas as coisas na Terra que cuidariam de todos nós e todos que vinham depois de nós e todos que virão depois de nós. Porque se Deus não tivesse feito isso, por que ele se chama de Deus então? Então vamos tirar isso da mesa. Não existe nenhuma falta. Todas as coisas que Adão precisava estavam no jardim. Agora eu tenho uma pergunta. Não tinha nenhuma dessa tecnologia, nada disso estava desenvolvido, nenhum desses carros, nenhuma dessas casas que vivemos, nada disso tinha se desenvolvido ainda. Adão tinha tudo, mas Deus ainda assim deu a ele a semente. Ok? Vá para Gênesis. Ele tinha todas as coisas que ele precisava. Isso precisa entrar em você. Ele tinha todas as coisas que ele precisava e Deus ainda assim deu a ele a semente. Gênesis 8. Obrigado, Espírito Santo. Esse título vai fazer você ficar desconfortável, porque o espírito de Mamon tem tentado nos cegar. Tem tentado nos cegar com nós ficarmos olhando para o lado de fora, prestando atenção ao sistema do mundo e tentando. E o sistema do mundo continua nos dando
metas, objetivos, ok? O que eu quero dizer é que o mundo continua nos dando objetivos. O sistema do mundo continua nos mostrando coisas. Através de publicidade, propagandas, essa pessoa começando esse negócio, obtendo essa quantia de dinheiro, essa outra pessoa brincando com os números dessa loteria, essa pessoa ficando bem sucedida dessa forma, eles continuam nos dando objetivos, mas o negócio é que eles continuam movendo os postes dos objetivos. Você não consegue chegar neles. Gênesis 8, 22. Ele diz, enquanto a terra permanecer, o quê? Tempo de semeadura e colheita, frio e calor, inverno e verão, e dia e noite não cessarão. Ignora essa coisa de mudança de clima. Isso é uma distração. Deus é soberano. Se qualquer coisa, ouça, eu estou planejando a ser arrebatado antes das coisas ficarem doidas aqui embaixo que eu não consegui lidar. Ao ponto de eu não conseguir lidar. Eu não vou estar aqui. Você pode estar aqui se você quiser, mas eu não vou estar aqui. Então eu não vou me ir com todas essas distrações. Eu tenho uma pergunta. Ele diz em Gênesis 8, 22, enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e colheita, frio e calor, inverno e verão, dia e noite não cessarão, ok? Vamos entender. Tem uma pergunta. Vamos determinar de onde que esse versículo 22 vem. Ou ainda, melhor ainda, o que estava existindo quando esse versículo 22 foi lido ou foi escrito? O que estava existindo na época? O que tinha acabado de acontecer? O que aconteceu? A enchente, o dilúvio. O que o dilúvio fez? Destruiu o quê? A terra. Destruiu todas as coisas. Todas as coisas. Então, não tinha nada. Não tinha nada. Então, deixa eu te perguntar. A Bíblia fala, enquanto a terra permanecer, os seus negócios e seu trabalho, o que ele diz? Tempo de semeadura e colheita. Então não tinha nada. Noé tinha saído da arca, fez a oferta, que se tornou uma oferta de aroma agradável para Deus. E Deus disse, ok, eu não vou fazer isso nunca mais. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e colheita. Então Deus repôs a terra com semente. Reencheu a terra com semente. Não com seu trabalho, não com seus negócios. E preste atenção nisso. Não com seu alto esforço. Porque aqui está, é impressionante para mim como que Deus, a primeira coisa que saiu da boca de Deus, depois de tudo ter sido destruído, foi, ok, eu nunca mais vou fazer isso, mas enquanto a terra permanecer, a terra ainda está aqui? Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e colheita, ok, então aqui está o meu título. Porque nós precisamos redefinir, ou não redefinir, nós precisamos voltar para o plano original, para a definição original de Deus de prosperidade. Prosperidade é tempo de semeadura e colheita. Prosperidade não são as coisas. Não é as coisas. As coisas são resultados. A prosperidade é tempo de semeadura e colheita. Então, o que o espírito de Mamon tem feito, o espírito de Mamon tem feito com que nós prestemos atenção do lado de fora e prestamos atenção em como eles fazem negócios, como eles manipulam essas coisas para conquistarem dinheiro. E depois nós falamos que aquela coisa é próspera. Então, ele fez com que nós
fez com que nós semeemos sementes e depois vamos depender do alto esforço. Nós semeamos sementes e depois partimos para o alto esforço. Em outras palavras, nós temos uma visão de túnel. Nós semeamos sementes e depois nós vamos fazer os nossos negócios e começamos a planejar e trabalhamos longas horas. Ou nós semeamos a semente e vamos para o trabalho e aceitamos toda a hora extra que eles nos oferecem. Às vezes, trabalhamos 2 em 3 empregos. E nós chamamos, que é uma colheita de hora extra, chamamos isso. Ou porque nós temos 3 clientes novos, nós chamamos isso de colheita. Por quê? Porque o espírito de Mamon fez com que nós não comêssemos do nosso próprio arroz. Nós continuamos olhando para o sistema do mundo e a forma que eles estão fazendo as coisas. E depois, preste atenção, nós colocamos valor em cima do que nós temos, baseado no que o mundo diz que é valioso. Eu espero que eu esteja fazendo sentido. Então, isso faz com que nós... Veja, o diabo, ele é inteligente. Então, mas ele não é mais inteligente do que Deus. Agora, preste atenção nisso. Satanás é mais inteligente do que você sozinho. Mas você com Deus, ele não é mais inteligente. Então, o que acontece é que o espírito de Mamon tem tentado nos cegar. Então, nós semeamos sementes. Você está me ouvindo? E depois nós, inconscientemente, partimos para o alto esforço. Então, Deus me deu essa ideia, ou Deus abriu essa porta no trabalho, ou Deus fez isso. E nada disso nem importa. Nada disso nem importa. Porque Deus nem tinha nada disso em mente em Gênesis 8:22. Vocês estão vendo o que eu estou falando? Pode se sentar. Nós semeamos sementes e depois partimos para o alto esforço, ao invés de semearmos sementes e dependermos no esforço sobrenatural. Qual a diferença entre alto esforço e esforço sobrenatural? A diferença entre alto esforço é que você não ouviu nada de Deus e você começa a fazer as coisas. O esforço sobrenatural é quando você ouve de Deus e você obedece à voz dele. E o esforço que você coloca agora é porque ele está te dando instruções. Vá para Zacarias capítulo 8. A prosperidade é tempo de semeadura e colheita. A prosperidade não é a casa, não são as casas, não é o carro, não é a conta bancária grande. Sabe, às vezes é uma mudança no nosso pensamento que temos que ter. Você já pensou alguma vez em viver de colheita em colheita? Você nunca pensou nisso, né? Você nunca pensou nisso. Mas você já pensou viver de pagamento em pagamento, olerite em olerite? Quem fez isso? O espírito de Mamon. Porque o espírito de Mamon nos colocou no sistema, onde você recebe pagamento a cada 2 semanas, ou a cada mês, ou você recebe toda semana. Então, a sua mentalidade é, eu preciso fazer acontecer desse pagamento até o outro pagamento. Quando Deus disse que enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e colheita, o que você precisa entender e precisa tirar da sua mente, o seu olerite não é sua colheita. Os seus negócios que entram não são sua colheita. Você precisa se lembrar, preste atenção nisso agora. O seu trabalho, o seu negócio, você está trabalhando ali, isso, preste atenção, isso é a misericórdia de Deus. Zacarias, capítulo 8.
Eu preciso que você pare de prestar atenção. Eu não vou falar o nome de ninguém que talvez eles possam estar ouvindo. Eu não quero que eles ouçam. Eu quero que eles ouçam o que eu estou falando sem ofendê-los. Eu quero que você pare de prestar atenção quem o mundo promove como rico. Agora, eu sei que alguns de vocês estão chocados, porque você na sua mente, Montreal, ele começou a falar sobre como aquilo que os seus desejos para você mesmo, não é o que Deus. Eu preciso que você pare de prestar atenção a quem o mundo promove como rico e abundante, próspero. É por isso que eu estou pedindo para você fazer isso. O motivo de eu pedir para você fazer isso é que eles não fizeram isso. Pelo menos a maioria deles, muitos deles não fizeram da forma que Deus mandou fazer, porque eles não dão crédito a Deus. Então, o espírito de Mamon quer que nós foquemos neles. Então, quando nós focamos neles, nós esquecemos quem nós somos. Nós esquecemos do reino no qual estamos dentro. Dentro do qual estamos. O Jardim do Éden, eu continuo falando isso, o Jardim do Éden era um local de treinamento, um campo de treinamento. Era um campo de treinamento para Adão e Eva se acostumarem com a forma que Deus pensa. Você foi transportado do reino das trevas para a luz maravilhosa de Deus. Você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas já passaram. E veja, todas as coisas, todas as coisas. Então, eu não tem como eu continuar semeando sementes e depender de alto esforço. Eu não tenho como, porque o alto esforço é o velho. Adão tinha a semente, mas ele tinha que arar o solo, isso é velho. As coisas todas foram feitas novas agora. Agora, o autor, apóstolo Paulo, falou que todas as coisas se tornaram novas, mas na verdade não são novas. É um retorno. É um retorno para o Jardim do Éden, onde todas as coisas são providenciadas, mas são liberadas através da semente. Então, o espírito de Mamon fez com que nós colocássemos valor nas coisas que não são valiosas de verdade. Você vê? Vocês ainda estão presos nos dólares. Quando eu falo sobre valor, vocês estão presos em dólares. E quanto que vai me custar para obter aquele item? Quanto que isso custa? Ou eu tenho esse desejo, mas custa mais do que o que eu tenho. Ok, deixa eu te perguntar isso. Deixa eu te fazer essa pergunta. Talvez eu te ajude dessa forma. Que tipo de valor você consegue atribuir a Jesus falando para Pedro, vá pegar o primeiro peixe, quando você pegar o primeiro peixe, veja na boca dele, terá dinheiro ali dentro. Que tipo de valor você consegue atribuir a isso? Não tem como você atribuir nenhum valor a isso. Ok, que tipo de valor você consegue atribuir a Jeosafá, quando tinha os 5 exércitos vindo contra ele? Que tipo de valor você atribui quando ele obedece à voz de Deus e faz o que Deus mandou ele fazer? Aí em 3 dias ele ajuntou toda a riqueza. Que tipo de valor você consegue atribuir a isso? Nós estamos deixando isso de lado quando nós semeamos nossas sementes e voltamos para o alto esforço. Estamos abrindo mão dessas coisas todas. Que tipo de valor você consegue atribuir aos filhos de Israel? Na verdade, quando Moisés falou, vai lá e pega e toma emprestado. Que tipo de valor você consegue colocar sobre
Deus falando com você e destravando o que o sistema do mundo está tentando bloquear de você. Veja, vocês ainda estão pensando sobre o dinheiro. Vocês sabem que o tempo de semeadura e colheita estava aqui antes do dólar. O que quer que seja o país que você vive, a denominação da moeda que você tem, você sabe que o tempo de semeadura e colheita já existia. Tempo de semeadura e colheita é o que trouxe todas as coisas que nós temos agora para a existência. Então nós, que somos filhos de Deus, que fomos dados, a nós foi dado o tempo de semeadura e colheita, nós precisamos começar a usar o nosso sistema. Veja, não estou falando que você não tem semeado sementes, o que eu estou falando é que você tem semeado sementes e voltado para alto esforço. Você semeia a sua semente e aí depois você pega o seu trabalho e você fala, eu estou com expectativa de ter um aumento nesse emprego. Quem se importa quando tem um aumento no seu trabalho? Você serve um Deus que pode fazer qualquer coisa a qualquer momento e fazer qualquer coisa chegar até você. Minha esposa acabou de pregar recentemente sobre excelência. Sabe? Quando você, preste atenção no que eu estou falando, quando você para de voltar para o alto esforço, você vai gostar do seu trabalho melhor. Por quê? Porque você não vai lá para receber salário. Quando você gosta do seu trabalho melhor, você tem uma performance melhor, um desempenho melhor. Você está vendo isso? Então, eu não estou aqui, ou eu não estou nesse trabalho só pelo que eu posso obter. Eu não abri esse negócio só pelo que eu posso lucrar. Essa é uma porta que Deus abriu para mim. Então agora eu passo por essa porta. O meu primeiro objetivo é, Deus, por que o Senhor fez eu andar por essa porta? Porque, veja, todas as outras pessoas que estão ao seu lado estão indo pela mesma porta, na mesma porta que o seu trabalho, as pessoas estão indo lá para receber salário, elas querem receber salário. Isso é autoesforço. Mas eu tenho semeado sementes, então esse trabalho não é a minha fonte. Então, portanto, ninguém no trabalho pode me ofender. Ninguém no trabalho pode me agir para me ofender. Não me importa se essa pessoa vira as costas, se rejeita meus serviços como dono de negócio. Eles não são minha fonte. Que tipo de valor você pode atribuir a Jesus? Falando para os discípulos, sente as pessoas ali. Coloque as pessoas sentadas ali. Tem 2 peixes e 5 pães. Traz aqui. E ele multiplica tudo. Lá, no lugar, na hora. Que tipo de valor você consegue atribuir a isso? Isso é quem está vivendo dentro de você. Esse é quem está vivendo dentro de você. Pode se sentar, pode se sentar. Sabe? Não tem nenhuma organização governamental, nenhum documento governamental que possa eliminar o medo de não ter o suficiente. A Declaração da Independência não fará isso acontecer. Eu amo a Declaração da Independência, mas ela não vai te remover o medo de não ter o suficiente. Não tem nenhum governo, não tem nada que eles possam fazer, nenhum programa que eles criem irão eliminar o medo de não ter o suficiente. Eles estão tentando, mas não vão conseguir fazer isso. A única coisa que consegue eliminar o medo de não ter o suficiente é confiar no sistema de Deus. Agora, a confiança é a eliminação do medo. Então, para você poder eliminar o medo de não ter o suficiente, você precisa ficar mais achegado com aquele no qual você está tentando crer. Então, isso significa que você precisará fazer Romanos 12:2. Parece que é simples, mas não é simples. Porque o espírito de Mamon nos cegou e nós tentamos continuar olhando para o mundo, para os números. Por que você vai continuar olhando para o número, para o mundo, para números, basear naquilo que você vai querer ter?
para determinar o que você vai ter. Depois disse, eu sei os pensamentos que eu penso sobre você, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Então, por que você continua olhando para o sistema do mundo para obter a sua ideia, obter a ideia do tipo de número, de quantia que você vai ter? Por que você continua olhando para eles para ver o tipo de casa que você vai ter? Por quê? Porque quando você faz isso, você começa a ir atrás das coisas. Ok, deixa eu encontrar rapidamente aqui. Eu sei esse versículo de cor, mas eu quero encontrá-lo aqui. Deixa eu encontrar. Me dê um minuto. Onde está o versículo que diz que a vida do homem não consiste da abundância das coisas que ele possui? Lucas, qual é o capítulo? Eu estou tentando encontrar aqui. Lucas 15, 13, obrigado, Senhor. Não, é Lucas, me dê novamente, não é esse não. Sim, 12, Lucas 12, 15. Porque eu quero que você veja algo aqui. Veja, muitos de vocês pensavam que esse versículo não quis dizer que para não prestar atenção em coisas boas, em bens. Não é isso que esse versículo está falando. Jesus está falando e ele disse para eles: preste atenção e fique consciente e tenha cautela com a cobiça. Aqui o que a cobiça é? A cobiça é um desejo avarento. É um desejo tira a palavra avarenta, a palavra vaidade. Deus vai te dar os desejos do seu coração. A vaidade, você está indo atrás da coisa. Veja, ele diz a eles, preste atenção e tenha cautela contra a cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. Então, o que o sistema do mundo faz? Eles colocam valor em cima da vida deles baseado no que eles têm, no que eles possuem. Jesus disse, tenha cautela, preste atenção, porque o desejo de vaidade não vão adicionar nada à sua vida, não vão remover nada da sua vida. A palavra vida ter coisas ou não ter coisas não tirará do seu tipo, não removerá nada do seu tipo de vida de Deus. Ouça o que eu estou falando. Pegue o que eu estou falando. O que a maioria das pessoas não se dá conta acerca do apóstolo é que a forma que ele ama a Deus, é a forma que ele amava a Deus. O amor dele por Deus nunca mudou. Quando ele não tinha nada, ele ainda servia a Deus. Quando eu falo servir, eu não estou falando de tarefas religiosas. Deixa eu falar dessa forma. Quando ele não tinha nada, ele obedecia a Deus. Agora que ele tem coisas, ele obedece a Deus. Porque a vida dele não é determinada pelo que ele tem. As coisas vieram à demonstração, manifestaram porque ele amava a Deus. Veja, o espírito de Mamon faz com que nós saiamos da nossa tarefa. Nós semeamos nossas sementes e depois voltamos para o autoesforço. Eu vou dizer novamente, semeamos nossa semente e depois voltamos para o autoesforço.
Coma o seu próprio arroz. Eu vou dizer novamente, o que quer dizer isso? Não preste atenção. Eu não quero que você vá para nenhuma outra. Donos de negócios não vão para nenhum seminário em como aumentar o seu negócio, a não ser que o Senhor te direcione para fazer isso. Por quê? Porque você está indo para o mundo para obter a ideia deles. Eu tenho outro para você, presta atenção. Algumas pessoas vão pensar que eu estou odiando, mas eu não estou odiando. Você tem que ouvir o que eu estou falando, ouça o que eu estou falando. Não vá para nenhum outro planejador financeiro, a não ser que o Senhor te fale para fazer isso. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que um planejador financeiro que não consegue ouvir de Deus, ele vai te falar para fazer, é para ir lá e entrar no jogo que eles mesmos foram manipulados a ficar. Todas as vezes que os filhos de Deus procuraram Deus na Bíblia, Deus deu a eles revelação sobre o que fazer e o dinheiro começou a aparecer. Quantos de vocês lembram da história no Velho Testamento? Eu penso que é em Reis, onde tinha os leprosos assentados do lado de fora do portão. E o profeta havia profetizado, amanhã nessa hora, eu penso que a flor vai custar tanto. Eles ouviram isso, eles falaram, nós podemos ficar aqui e morrer, ou podemos entrar. Se entrarmos, eles vão nos manter vivos, então nós estamos bem. Se eles nos matarem, então estamos mortos. Nós somos leprosos, vamos morrer mesmo assim, de qualquer forma. Eles entraram e todas as coisas, as pessoas tinham corrido, Deus enviou emboscadas e eles estavam nervosos. Eles podiam pegar o que eles quiseram pegar lá. Deus, nós estamos bloqueando Deus de fazer as coisas por nós inesperadamente e fora do normal, porque nós semeamos nossa semente e voltamos para o alto esforço. A razão pela qual nós temos que voltar para o alto esforço, preste atenção, aqui tem um ciclo que Mamon nos colocou dentro, porque nós não simplesmente, ok, deixa eu falar. Quantos de vocês podem de repente estar fazendo isso agora porque vocês têm passado tempo conosco, mas quantos de vocês pedem para Deus, perguntam a Deus, é ok, Senhor, é tranquilo, antes de... Bem, todos nós não estamos falando a verdade aqui, nem todos estão falando a verdade. Porque o corpo de Cristo não estaria na quantidade de dívidas que está se eles estivessem falando a verdade. Coloque suas pedras para baixo, não joguem em mim ainda. Eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo com vocês. O sistema do mundo continua colocando valor nas coisas que Deus disse que já sabe que nós precisamos. Você sabe que existe um versículo na Bíblia que lida com a inflação? Vá para Mateus capítulo 6. Veja, quando você semeia a sua semente e volta para o alto esforço, às vezes você não está dando a Deus a chance de te mudar para um esforço sobrenatural. A palavra como está conectada ao medo. E o medo só consegue ser eliminado através da confiança. Então, se você tem como isso vai acontecer para mim na sua mente, você já tem medo de que você não vai ter o suficiente. E se você tem medo de que você não vai ter o suficiente, aí então você não está confiando em Deus. Mesmo que você diga que está confiando, esteja confiando. Veja, isso é o que amo acerca do apostólico, porque eu estou operando no dom de mestre debaixo de uma
uma supervisão do apóstolo, eu sou mestre apostólico, então eu tenho eu não estou nem aí para o que você está falando. Quem você está me dizendo que eu não estou confiando em Deus? Eu estou aqui para te dizer, se você tem como na sua mente, se você tem o como na sua mente, significa que você não está próximo o suficiente, longo o suficiente com Deus. O que faria de um homem? O que faria um homem sair do emprego, pobre com 3 filhos, falando sobre o Senhor vai cuidar de mim, se ele não tivesse tido a confiança? A confiança veio de passar tempo com Deus, não prestar atenção ao sistema do mundo e atribuir valor à vida dele baseado no que o mundo está tentando fazer ele ter. Mateus capítulo 6. Tem um versículo sobre inflação. Versículo 19. Ele diz, não amontoe para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem. A ferrugem e a traça corroem. E onde os ladrões arrombam e roubam. Tem um versículo sobre inflação. Esse é um versículo sobre inflação. Jesus estava lidando com a inflação bem lá atrás. Porque o sistema do mundo continua aumentando os preços. Porque eles são cobiçadores. Eles vão atrás de dinheiro. Mas nós não precisamos ir atrás de dinheiro. Por que você pensa que Deus nos deu as palavras dinheiro venha? Por que você pensa que Deus nos deu o sistema de tempo de semeadura e colheita? Ele disse, enquanto a terra permanecer, existir, o tempo de semeadura e colheita. Deus tinha tudo isso em mente já. Ele disse, não amontoe para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas amontoe para vocês tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, nem os ladrões arrombam e roubam. Presta atenção nisso agora. Ele diz, porque onde está o seu tesouro, aí é onde o seu coração estará, onde a sua mente. Então, se a sua mente, todas as vezes que você obtém dinheiro na sua mão, se você tenta entender como vai conseguir vencer nesse sistema do mundo, é aí onde está o seu coração. Todas as vezes que você obtém dinheiro na sua mão, vai para 2 Coríntios 9. Todas as vezes que você recebe dinheiro na sua mão, Deus tem uma semente naquela quantia específica. Então, o que você precisa entender agora é que parte desse dinheiro aqui é semente. Porque Deus, preste atenção nisso agora, vai para 2 Coríntios. 2 Coríntios, agora, você não vai saber que parte é semente até que você tenha comunhão com Ele. Quando você passa tempo com Deus, tem comunhão com Ele, Ele vai te falar que parte daquele dinheiro é semente. Quando você reconhece que parte daquele dinheiro é semente, você tem que colocar de lado e não consumi-la. 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios 9 e versículo 10. Ele diz agora, aquele que ministra a semente, você vai ministrar 2 partes do seu dinheiro no versículo. Olha o que ele fala, aquele que dá a semente ao semeador, ele ministra tanto o pão para seu alimento e multiplica a sua semente semeada e aumenta os frutos da sua justiça. Aqui está, nesse um versículo, você vê Deus falando, eu estou te mandando dinheiro, eu vou te enviar dinheiro, Deus está falando para você isso. Naquele dinheiro tem semente que eu vou voltar para pegar, para obter de você.
e dinheiro que você pode gastar para os seus desejos. Certo? Quando você pega e não passa tempo com Deus, ok, eu recebo. Quando você passa tempo, não passa tempo com Deus acerca do seu dinheiro, você tem que pegar o seu dinheiro e apresentar ele para Deus. Eu falei, você tem que apresentar o seu dinheiro diante de Deus. Porque a Bíblia fala, ele dá semente para quem semeia. Então você pega o seu dinheiro, apresenta para Deus e fala, ok, Senhor, o que o Senhor quer fazer com isso? Quando você pega o seu dinheiro, veja, aqui o que eu amo acerca disso, não importa onde você esteja financeiramente. Não importa onde você esteja financeiramente. Se você pegar o seu dinheiro e levar para Deus e falar, ok, Senhor, o que o Senhor quer fazer com isso? E não fazer nenhum movimento, não dar nenhum passo até que você ouça dele. Quando você faz isso, o que você vai descobrir é isso aqui, esse versículo é maravilhoso. Olha o que ele fala. Ele dá semente para o semeador, ele te dá o pão para o seu alimento e ele vai multiplicar a sua semente semeada. Agora, se você semeou sua semente e voltou para o alto esforço, não semeie sua semente e volte para o alto esforço. Semeie sua semente e volte para Deus e fala, Senhor, eu semeei, o que vem em seguida agora? Porque você nem está prestando atenção no que está entrando. Porque ele já disse que eu vou multiplicar a semente semeada. Então, veja, Deus já sabe dos seus desejos. Então, Deus não vai fazer com que você semeie uma semente e deixar você pendurado lá. Se você pensa que Deus vai fazer você semear a semente, o problema... Ok, obrigado, Espírito Santo. Nós temos, de repente, semeado as sementes que nós queremos? Será que nós estamos semeando a semente que queremos semear, ao invés de semear o que Deus nos mandou semear? Veja, vai ter às vezes o que as pessoas não se dão conta. Semear sementes te faz prestar contas. Se Deus tem que ficar brigando com você, se Deus precisa ficar brigando com você, pedindo para você pelo dinheiro dele... Veja, por que Deus tem que continuar brigando com você acerca do dinheiro dele, lutando com você? Ou ainda, por que você pega o dinheiro dele e faz o que você quer com ele? Semeie sua semente e não volte para alto esforço. Ok, tem 1 minuto já. Como que eu faço isso, Leroy Júnior? Não volte para alto esforço. Primeira coisa que eu faço, você tem que sair da mídia social onde as pessoas ficam falando o que ela tem, se gabando do que elas têm. Eu recebo, Senhor. A primeira coisa que você tem que fazer, para de prestar atenção, para de seguir essas pessoas, porque metade delas estão mentindo. Metade delas estão usando o sistema do mundo para obter o que elas têm. Eles estão em dívidas, eles obtêm o valor das coisas que eles têm sobre o que você pensa acerca do que eles têm. É a primeira coisa. Pare de seguir essas pessoas. Segunda coisa que você faz, você precisa chegar até Deus com seu dinheiro. Eu estou falando sobre transparência. Eu recebo transparência. Diga, Senhor, você precisa ser igual Jeosafá. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos, meu foco estão no Senhor. E sente e espere até que Deus te fale para dar o passo. Veja, alguns de nós pensamos que estamos perdendo algum certo item se não obtivermos aquele item a certo momento. E que alguém se importa se você vai ter um Rolls Royce algum dia? Quem se importa com isso? Quem se importa se você um dia vai ter essa casa enorme daí? Não é sobre isso. Mas quando você obedece a Deus, você pode ter essas coisas. Quem se importa com o que você tem? Quem se importa com o que você não tem? Vamos acertar isso, deixar isso claro. Você tem uma semente? Eu sei que você tem uma semente porque Deus te dá a semente. Não é minha culpa que você comeu a sua semente. Eu acabei, Senhor, acabei. Acabei.
Sente aí por um momento. Mensagem poderosa. Eu falei para vocês que o Júnior, a unção dele ele vai em lugares e ele começa a apagar coisas, mas depois ele te dá a resposta correta de como fazer aquilo acontecer. É algo que Deus deu para ele essa unção. Vamos rever algumas coisas que são importantes. Número 1, a semente é tudo que você precisa. A semente é tudo o que você precisa. Ela vai cuidar de todos os desejos, todas as vontades, toda a necessidade que você tem. Ok? A semente dá a Deus a forma de operar acima da sua derrota, da sua falha. É isso que eu ouvi enquanto ele estava pregando. A semente dá a Deus uma forma de operar acima da sua falha. Saiba a diferença entre condenação e correção. Satanás, às vezes, quando alguém está pregando ou ministrando a você, ele te traz para debaixo de condenação, mas esse não é a nossa meta. A nossa meta é para te dar correção. E juntamente com essa correção vem a direção. Você está me ouvindo? Mensagem poderosa, filho. E eu estou ouvindo. Saiba da diferença entre alto esforço e potencial sobrenatural. Pergunte-se a si mesmo, eu estou debaixo do sobrenatural ou eu estou debaixo do eu mesmo? O sobrenatural significa eu estou debaixo do Espírito? E eu ouvi isso enquanto ele estava pregando. O dinheiro venha é a voz de Deus. Eu gostei do que ele falou do meu neto, coma o seu próprio arroz. Eu estava rindo como ela... Ele fala isso pra você agora. Quantos anos ele tem agora? 12. Ele te fala algo agora. Ele te responde. Ele e o Leroy têm o mesmo espírito. Ele é exatamente como o tio dele. Eu ouvi ele falando sobre Deus contando o dinheiro. Por que Deus não conta o dinheiro? Porque ele é a soma de tudo. Você vê, os cálculos são... o cálculo é tentar entender as coisas. Você não tem que entender as coisas, nada. Eu ouvi ele falando isso, ele já está lá. Você está pegando isso? Ok. Rendendo-se à semente que Deus te deu. Aquele último texto que ele te deu, rendendo-se à semente que Deus está te dando. Veja, muitas vezes, essa unção de ponderar, de investigar que o Júnior tem, de repente faz você pensar que ele está dizendo uma coisa diferente do que ele está falando. O objetivo dele é te trazer mais profundo na esfera. Então, se você estiver ouvindo naturalmente, você vai pensar que ele violou alguma coisa, você vai pensar que ele falou alguma coisa que não deveria ser falada, mas se você estiver ouvindo no espírito, ele está te puxando para lá mais profundo.
Uma semente que nunca cessa. A semente nunca vai cessar. E mudar de alto esforço para submissão. Quantos de vocês sabem que vocês já estiveram em alto esforço antes? Essa vaca ainda está por aí. Essa vaca do alto esforço. Eu sei, eu também. O que você está fazendo? Eu falo, o que você está preocupado? Agora, eu ouvi isso, é uma frase estranha que eu vou falar. Esse sistema tem prosperidade envenenada. Veneno, como veneno, algo que mata. É uma prosperidade envenenada, porque é uma confusão de carne. Eu gosto dessa parte. A semente não precisa do seu alto esforço. Semeie a semente e saia da frente. Não atrapalha. Saiba da diferença entre o alto esforço. Você está me dizendo que eu vou pregar 2 vezes? Sim, vou pregar 2 vezes então. Porque nós temos uma tarefa. Eu não estou nem aí para que você esteja falando. Eu quero que as pessoas que estejam ouvindo recebam. Você está com seu apetitezinho aí. O alto esforço, você se pergunta, eu estou em alto esforço aqui, mesmo que você esteja orando, você está orando? Ou eu estou fluindo na energia sobrenatural? Quando você foca na forma de fazer as coisas do mundo, o espírito de mamão pula em você. O dinheiro começa a governar sobre você. Você tem que governar sobre o dinheiro. Você não é chamado pelo espírito de mamão, você é chamado pelo espírito de milagres. É uma grande diferença. Eu vejo que alguns de vocês não entenderam isso. Ok. Tem 2 mais aqui rapidamente. Eu ouvi isso, Júnior. A semente nos traz de volta para o plano original de Deus. Esse é o último que eu vou te entregar aqui. A revelação ao invés de um mundo e fazer o mundo te obedecer. Através da revelação e através da unção.